Pode. Gravando. Gravou? Tá animado, o povo tá animado. Tá muito animado. O frio tá ótimo. A Bruna tá animada. Boa noite, Carol. Eduarda. Bom, Duda? Bem. Tudo jóia, boa noite. É hoje que vocês saem vegetariano daqui. Oba! Já estou, quero virar vegana. Ah, vegana é mole. Ah, é? Vocês têm que fazer que nem eu fiz há alguns anos atrás. Eu quis convencer aí os restaurantes aqui em Teresópolis para ter pelo menos um dia da semana com alimento orgânico, né? Aí o pessoal na época, não, isso aí não vai dar certo, esse negócio de orgânico é muito caro. Aí aquilo ali me incomodou tanto que eu montei um restaurante. Então, eu espero que vocês fiquem bem incomodados para vocês montarem assim, uns quiosques, uns restaurantes, uns deliveries. Aí é bom que já alimenta você, já alimenta o mundo. O que não vai faltar é cliente. Não vai faltar cliente, gente. Isso é uma tendência. Vegetarianismo estrito, veganismo é a tendência. Não tem jeito. Já tem, inclusive, até pesquisa aí da WWF. Olha, gente, há anos que a gente que é vegetariano fala que a grande questão do consumo da carne é também uma questão de meio ambiente, né? Porque o gado, ele precisa, pelo menos assim nessa pecuária, né, que é praticada para poder ter o agronegócio, precisa de muito espaço, né? E aí, quando os caras não têm um espaço, eles vão lá na floresta e derrubam tudo, né? E não tem ninguém fiscalizando, né? Então, a gente que é vegetariano há muito tempo que a gente fala dessa questão ambiental, né? E, inclusive, pressionando as ONGs como o Greenpeace, a WWF. E agora, finalmente, ano passado saiu um relatório da WWF dizendo que o que vai ajudar na questão da mudança climática é uma questão de mudança de hábito alimentar e sugeriu o vegetarianismo. Então, vocês veem assim que já tem aí bastante gente graúda falando nisso, né? Então, já é um alento assim, para a gente, né? Que horas são agora? 7h04. Vamos começar? Vamos, Carol. Bora começar. Bora começar, vamos começar. Então, pessoas lindas do meu coração, estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Está sendo um enorme prazer para mim. Está sendo bem intenso, tá? Vou confessar para vocês que tá sendo mais intenso do que eu imaginava, né? Eu sabia que ia ser que ia ser um desafio, mas eu estou adorando, porque eu adoro desafio, eu adoro aprender coisa nova. E chegou bem na hora certa, né? A hora assim que a gente está assim mais relaxado para aprender coisas novas, né? E aquela coisa da sincronicidade da vida, acabo esbarrando com pessoas aqui mesmo pela rede social que volta e meia dá uma dica, né? Ó, Carol, tem tal coisa aí que vai te ajudar. Então, assim, uma palavrinha que eu quero dar para vocês assim de incentivo é: vão em frente, não tenham medo não. Quando Deus quer uma coisa assim para você fazer, ele vai botar um monte de anjo na tua frente e vai te ajudar a superar os desafios, né? E vencer. Porque você, nesse planeta aqui, você precisa colocar o teu talento à disposição da humanidade, né? É importante que a gente tenha essa consciência, né? E aqui no caso da alimentação, eu sempre digo assim que as pessoas que sentirem que tem realmente um talento para coisa, olha, você tem tudo aí para transformar isso aí numa fonte de renda.
né? Além de ser um estilo de vida, uma mudança de estilo de vida, também pode ser uma forma de você estar fazer essa transição, né, para uma vida nova, né? Você que está cansado aí dessa vida aí dura, né, da Matrix, como chamam, né, Matrix, pode ter certeza. Se você trilhar esse caminho aqui da alimentação consciente, vocês vão ser prósperos, porque a natureza ela é próspera. É simples assim. É só você se conectar com a natureza que você vai sentir a prosperidade chegar na sua vida. Eu sou uma pessoa que sou muito preocupada com relação a isso, porque eu sou a prova viva disso. Eu consegui largar um emprego do maior escritório de advocacia do Brasil, tá? Na área que eu trabalhava. Acreditei na causa e eu sou muito feliz com o que eu faço, né? Então, é uma palavrinha de incentivo assim para vocês. Se sentirem no coração, vão em frente. E se precisar da minha ajuda, estou aqui com todas as mãos aqui para ajudar, tá certo? Então, a dinâmica da nossa aula de hoje é exatamente, vai ser uma aula quase que um bate-papo. Porque quando a gente vai falar sobre os mitos da cozinha vegetariana, eu sempre encontro pessoas que estão lá e cá, né? As pessoas têm uma série de inseguranças, né? Tem medo de ficar flácido, tem medo de ficar com cara de doente, né? E a nossa intenção aqui do Bio é justamente mostrar que é possível você ter uma boa aparência, ter saúde, né? Que a vida ela continua sendo boa, mas ela agora passa a ser um pouquinho mais leve, acaba sendo um pouquinho mais comprometida com a vida, com as relações humanas, com a relação com o meio ambiente. Então, esse é o nosso propósito, né? Então, é o seguinte. Eu vou abrir agora para vocês. Quem quiser me fazer uma pergunta referente à cozinha vegetariana, que eu vou responder. E depois eu vou entrar com outro assunto. De repente, até o mesmo assunto. Vamos ver se estamos sintonizados. Vocês estão muito tímidos. Então, eu vou começar. Vou ajudar vocês. Olha, a principal questão para as pessoas que as pessoas começam a enfrentar quando vão querer ir para o vegetarianismo é a questão da proteína. Mas, Carol, e as proteínas? Né? Como é que ficam as proteínas, né? Se eu deixar de comer carne, eu vou ficar fraco? Eu vou ficar sem vitamina? Eu vou adoecer? Como é que é isso, né? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, que a gente tem que lembrar que o nosso corpo ele é uma máquina. É uma máquina super poderosa. Se a gente contribuir com a nossa máquina, ela em 3 meses ela se regenera, naturalmente. Naturalmente. A gente só precisa dar uma forcinha. E aí, nesse estudo da saúde, muitos cientistas, muitos nutrólogos escreveram artigos científicos falando que o ser humano ele acaba tendo um prolongamento da sua vida ou do seu bem-estar quando ele reduz... Opa, alguém mexeu aqui. Quando ele reduz a... Peraí, gente, só um minutinho. Vou te ajudar aqui. Quando reduz o consumo de carne vermelha, da carne em geral, da carne de origem animal, né? Por quê, gente? Por 2 razões. Primeiro, que nosso estado de saúde depende que o nosso organismo ele esteja alcalino. O que significa isso? Significa, né, obviamente, que a gente não tem assim no nosso sangue, o nosso sangue ele não está acidificado, ele não é ácido, né? E aí eu estou dizendo isso para vocês por quê?
Porque as doenças, em geral, elas se manifestam no meio ácido. Então, pode perceber, assim, pessoas, por exemplo, que estão acamadas, pessoas que estão, assim, quase que fazendo a passagem, né, dessa para uma melhor, se você vai medir a taxa de acidez do sangue, você vai perceber que elas estão com um sangue mais ácido. Carol, quando E você aí, para uma das pergunta... coisas que é feito, né, na medicina tradicional é alcalinizar esse sangue. Então, geralmente, quando a pessoa está muito doente, ela recebe uma intervenção de soro esterilizado com bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele ajuda na alcalinização, né? E assim você consegue, por um processo bioquímico, deixar o organismo da pessoa alcalino. Mas você pode deixar o seu organismo alcalino não só deixando de comer carne de origem animal. Você pode fazer isso através de uma alimentação alcalina. Isso é um assunto que eu adoro falar na aula de biodetox, tá? Amanhã vamos ter aula de biodetox, vamos aprofundar nesse assunto, mas eu já adianto para vocês que se vocês fizerem um trabalhinho de durante 21 dias evitar o consumo de alimentos ácidos, eu vou passar uma tabela para vocês desses alimentos ácidos. Então, por exemplo, café é ácido, açúcar super acidifica o organismo, por isso que eu sou extremamente assim, não sou favorável ao uso do açúcar na nossa dieta, nem mesmo o açúcar demerara, pode ser orgânico, não recomendo, tá? Não foi feito pra gente o açúcar, tá, gente? Como eu disse ontem, o açúcar de cana, de açúcar, ele dá um pico de energia na gente que, como a gente não consegue gastar, aquilo ali acaba virando gordura. E aí, ao longo do tempo, você pode acabar desenvolvendo doenças cardiovasculares, né? Hoje, inclusive, a gente tem aqui presente na nossa sala de aula o cardiologista, doutor André Peçanha, que é um grande parceiro aqui do Instituto Bio. A gente está desenvolvendo aí um trabalho com recuperação de pessoas que já sofreram algum tipo de acidente, né, cardiovascular e que não queiram mais ficar sendo tratado com a medicina tradicional. Então, o doutor André, ele tem um protocolo de atendimento que é através de alimentação, tá? E aí, voltando na história do consumo da carne, da acidificação, a segunda coisa que a gente deve evitar de comer carne é justamente porque o nosso organismo, ele gasta muita energia para consumir a carne de origem animal, né? Então, dentro do conceito da bioculinária, a gente se alimenta de alimentos e esses alimentos, eles têm que gerar o que para a gente? Eles têm que gerar para a gente energia. Alimento é igual a energia. Então, se você come um alimento que te tira energia, já está no caminho errado, né? Então, esse é o segundo motivo pelo qual a gente incentiva a ir para uma alimentação vegetariana, né, estrita, né? E aí as pessoas vão perguntar assim, mas Carol, como é que vai ficar a questão dos aminoácidos, né? Proteína e aminoácidos, né? Como é que vai ficar? Eu vou perder massa magra, né? Eu vou ficar raquítico, né? Calma, gente, olha só. Eu vou dizer para vocês que a assimilação de aminoácidos de origem vegetal é muito mais fácil, muito melhor assimilado pelos seus músculos do que de origem animal. Tanto é que as empresas que produzem suplemento alimentar, não sei se vocês já ouviram falar em whey protein. Whey protein é uma proteína que ela é isolada, né? Ela passa por um processo, né, químico de laboratório e aí aquilo ali é isolado para que quando você faça a ingestão, você consiga injetar aquela proteína direto no teu músculo, né? A whey protein. Geralmente a whey protein, lá do início dessa história de suplementação, a whey protein ela era de origem animal, era extraída do leite, né? Leite da vaca. E aí depois começou uma pesquisa
de desenvolver o whey protein de origem vegetal. E aí vem a nossa grande amiga, que é a ervilha. Né? A ervilha, gente, ó, só de eu falar me arrepio toda. A ervilha é uma baita de uma amiga. Você, Duda, que produz, saiba disso. Olha, se você quiser incentivar a galera aí para o vegetarianismo, produza ervilha, tá? E aí, a gente tem que pensar o seguinte, que a gente também não é tão assim carente de proteína, tá, gente? Isso aí também é um outro mito, né? Peraí. Então, quer dizer, então, que se eu comer pouca proteína, eu vou morrer? Não, não é bem assim. Não é bem assim. Vamos com calma, né? Na verdade, historicamente falando para vocês, o consumo de proteína, pelo menos na sociedade brasileira, ela tem um histórico de aumento muito mais cultural do que médico, tá? Por quê? Porque, pelo menos, quem é da geração de 40 anos atrás vai lembrar que não se tinha tanta facilidade para ter um bife diariamente na sua refeição. Era uma coisa assim uma coisa muito chique você ter carne em casa, né? Lá no interior de Minas mesmo, que o povo não tinha na época muito acesso à carne, o povo comia muita Ora pronobis, que é uma planta, não sei se vocês conhecem. A Ora pronobis é uma folha, ela está classificada como uma planta alimentícia não convencional, uma punk, né? É uma trepadeira espinhosa, e essa trepadeira, incrivelmente, ela tem uma concentração de proteína tão igual quanto um bife se você comer regularmente, digamos, 50 gramas de Ora pronobis, é equivalente a você comer um bife de 100 gramas de carne bovina. Isso também está lá no livro do Knupp, tem artigo científico falando sobre isso. E aí, voltando na história, né? O que aconteceu? Com o avanço do agronegócio, né? Vamos falar um pouquinho de agronegócio, falando sobre, tá, gente? Não é falando mal, não, porque eu não tenho essa política de ficar falando mal das coisas, tá? Mas falando sobre o agronegócio, o agronegócio ele se expandiu muito nessa área de pecuária e, dessa forma, como aumentou a oferta de carne bovina, então, naturalmente, o preço ficou mais acessível e aí boa parte da população brasileira passou a ter mais acesso, passou a poder comprar com mais facilidade a carne bovina. E aí, com isso, você pode encontrar famílias e mais famílias, tanto em comunidade quanto... não importa, em qualquer canto do Brasil, se você chegar para almoçar na casa de uma pessoa que come carne, qualquer dia da semana vai ter, nem que seja assim, uma carne moída, um músculo, mas vai ter, né? E é engraçado essa história contando para vocês, porque o mesmo fenômeno aconteceu com a Coca-Cola. Coca-Cola também era um artigo muito... era tido como se fosse chique, né? Então, você reunia a família, tinha até aquela propaganda, que era a família que se reunia em volta da Coca-Cola, daquela garrafa de vidro retornável, para quem lembra disso aí. E aí a galera ia almoçar no domingo, né? De repente, após um culto, após a missa, aquela carne, né? Com a família, então tinha esse status de reunião com a família, com a tal da Coca-Cola, né? Então, vocês estão vendo assim que a coisa é muito mais cultural do que necessariamente medicinal, né? E aí, gente, existem artigos científicos que dizem e comprovam que o ser humano, ele, na verdade, só precisa de, no máximo, você pode até me corrigir, tá, doutor André? No máximo, até 120 gramas de proteína por semana. É muito pouco, gente. É muito pouco. Isso aí você pode adquirir, para quem não é vegano, você pode adquirir isso no ovo, pode adquirir no queijo, né? No nosso caso, que a gente aqui disse sim, né, para uma alimentação estritamente vegana, vegetariana, plant-based, que agora é o nome da moda,
a gente pode usar e abusar das leguminosas. Então, vamos lá. Leguminosas, para quem não conhece. Feijão, grão de bico, ervilha, lentilha. E aí tem as variedades da lentilha, né? E está cada vez mais acessível também. Antigamente era muito caro você comprar lentilha. Era muito caro. Hoje em dia está super acessível. Inclusive, nós temos agora variedades de lentilha rosa, outros tipos de lentilha, da lentilha verde, né? E o que eu estou trazendo hoje para vocês, em termos de proteína, é que existe uma fonte que eu gosto muito e que eu aprendi isso lá no Peru, que é a quinoa, né? Lá no Peru eles chamam de quinoa. Aqui no Brasil chama de quinoa. Quinoa é um grãozinho, ele dá numa planta muito bonita, que dá um pendão. É um pendão assim, meio alaranjado. Então vamos viajar aqui comigo. Um pendão bem alaranjado. E imagina isso num cenário de montanha, ou seja, nós temos altitude, né? E céu azul. Então vocês imaginam que coisa que é a coisa mais linda que é uma plantação de quinoa. Viajei para lá, hein, Carol? Nós já fomos lá, né, Pri? Vamos voltar em outubro. Mas é a coisa mais linda no mundo, gente. E tem uma outra também, um outro grãozinho desse lá no Peru, e aqui no Brasil a gente chama de amaranto. Também, gente, eu acho até mais lindo, tá? Porque é um pendãozinho assim, cor de rosa. Rosa, 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 rosa. Então imagina assim, um campo imenso. Rosa. Rosa choque. É lindo, lindo demais. E aí, por que eu estou trazendo para vocês a história da quinoa? Porque além da quinoa ser uma excelente fonte de proteína, ela também é um excelente regenerador muscular. E eu vou trazer para vocês um caso de uma amiga minha, Hare Krishna, que sofreu um acidente de carro terrível. Ela perdeu boa parte de massa muscular do quadríceps, né, da perna direita. Essa mulher ela foi diagnosticada como inválida pelos seus médicos. Inclusive, teve um médico que falou que se ela não tomasse conta, que em pouco tempo iriam ter que fazer a amputação da perna da mulher. Então, imagina. Olha que sofrimento que essa pessoa não passou com uma notícia dessa, né? E aí, o que aconteceu? Ela descobriu que a quinoa era um excelente regenerador muscular. O que essa mulher fez? Todo dia ela começou a comer quinoa. Gente, em questão de 4 meses, essa mulher já estava andando sem um andador. Foi uma coisa incrível. E aí, eu fui pesquisar e realmente existem artigos científicos falando disso da quinoa. Então, eu recomendo assim para vocês que estão querendo passar agora numa fase de transição para uma alimentação vegetariana e que também, de repente, estejam querendo até emagrecer, estão querendo cortar carboidrato, a quinoa, vocês podem fazer como se fosse um arrozinho. Porque tem aquela quinoa que é branca, você usa só um pouquinho, gente, é tão pouquinho que ela super expande e você vai ter uma alimentação praticamente como chamam por aí, low carb, né? Com baixo teor de carboidrato, ou seja, você não vai ter aquele excesso de carboidrato que vai virar açúcar no teu organismo, que depois, se não consumir, vai virar gordura. Vocês veem como é que a coisa desencadeia sempre numa doença, né? Então, o que eu pensei aqui para fazer com vocês, né? São 7h25, temos bastante gente já na sala, parabéns para quem está aí comigo. Nós vamos hoje fazer um lanche bem gostoso, tá? Carol, só um Sim, instantinho, sim. tem 2 perguntas aqui, da Tatiana e do doutor Caio. Tá. Tatiana, faz tua pergunta. Oi, Carol. Tá me ouvindo? Opa,
Oi, boa noite. Obrigada pelo curso, viu? Então, é sobre a questão da vitamina, acho que se eu não me engano é B12, né? Que falam que quem não come carne precisa sempre suplementar. Eu queria saber se isso procede ou se essa vitamina entra nessas leguminosas, nessas oleaginosas que você citou. Olha, excelente pergunta. Essa aí seria a segunda pergunta que eu ia provocar vocês, tá? Mas eu já vou respondendo, não tem problema algum, tá? Gente, B12. Vou dar um dado para vocês assim que é de arrepiar o cabelo, tá? É o seguinte: o que é B12, né? Que é a cialocobalamina. Isso aí é uma substância que ela é produzida através de um processo que quem faz esse processo são bactérias em gramíneas, ou seja, bactérias que estão em gramas, em pastos, tá? Então me acompanham. Então vai lá a vaquinha lá, vai o boizinho, vai lá, come o pasto, aquele pasto vira o alimento dela, né? Dele, do boi. E aí aqueles músculos ali, eles vão ficar com uma concentração de B12, que acaba que, obviamente, depois do abate, continua ali naquele pedaço de carne, tá? E aí o ser humano vai lá, faz o consumo da carne e acaba absorvendo a B12. Isso funcionava muito bem, eu vou dizer para vocês assim, com toda tranquilidade. Isso funcionava muito bem há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás funcionava bem. Sabe por que não funciona mais? Porque hoje em dia o manejo do gado não é mais assim. Não é mais assim. O manejo do gado hoje em dia é de confinamento. E no confinamento, o gado não vai para a grama comer. O que acontece? O gado vai ficar confinado lá no seu quadradinho e vai, só ingerir ração. E esse gado tem deficiência de B12. Então, gente, o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte: esse negócio de B12 é um problema de vegetariano, mas também é um problema de quem come carne. É um problema que as pessoas não estão reparando. Aí daqui a pouco a pessoa está lá, poxa, eu como carne, eu faço crossfit, eu isso, aquilo, outro, mas começa a ter um monte de zigue-zira, que quando vai fazer o exame clínico, o exame lá do sangue, que vai analisar, está com uma deficiência de B12. Aí vai suplementar. E eu digo para vocês, se vocês quiserem suplementar com aquelas famosas injeções, não tem problema algum, tá? Isso é uma questão de gosto. Mas eu vou falar para vocês duas fontes maravilhosas de B12. Uma delas é o kefir, que é, para quem não conhece kefir, é justamente um apanhado de probióticos, né, de bactérias que você usa para fazer aquele iogurte caseiro. Sabe aquele iogurte caseiro que o pessoal fazia antigamente em casa? É o kefir. E se você está querendo ser vegano, tem uma notícia boa. Tem o kefir que é de água. Você nem precisa mais usar o leite como meio para a fermentação daquelas bactérias. Esse iogurte é riquíssimo em B12. A segunda fonte bacana de B12, para quem quiser saber, é a tal da kombucha. Não sei se vocês já ouviram falar em kombucha. Kombucha é uma bebida fermentada, parece um refrigerante, mas se você fermentar por muito tempo, além do tempo, ou seja, por mais... o tempo de fermentação são 5 dias. Se passa um pouquinho, 6, 7 dias, começa a dar um teorzinho alcoólico, porque todo o processo de fermentação baseada em açúcar gera álcool, tá? E aí, essa bebida, que você pode saborizar, você pode botar fruta, morango, essa bebida, ela também é riquíssima em B12. Eu posso garantir para vocês, posso comprovar com um exame clínico de pessoas que, inclusive, apresentaram até um pouco a mais de B12 depois que passaram a fazer o consumo da B12 nos seus hábitos alimentares. E, cara, isso é uma questão de hábito. Como eu disse, né? A questão da cultura, né? A cultura, ela movimenta a sociedade. Eu estou muito feliz de ver grupos e mais grupos
aqui pelo menos na rede social e no meu meio que eu vivo, pessoas fazendo doação de kefir, pessoas fazendo doação daquela matriz da kombucha, né, que é aquela plaquinha, parece uma panqueca, as pessoas também chamam de Scooby, né? Scooby é uma sigla em inglês que traduzindo é uma colônia de bactérias, tá? Dentro do curso do BioChef, a gente fala um pouquinho sobre isso. E aí, obviamente, né, dependendo se a gente tem tempo ou não, a gente acaba fazendo o processo de como é que faz, né? Nossa primeira turma, para vocês terem uma ideia, teve uma biochef que ficou tão encantada com a kombucha que hoje em dia ela só vive disso. Ela faz kombucha para vender, virou o meio de vida dela. E, ó, a kombucha dela, vou falar, é uma das mais deliciosas que eu já tomei na minha vida. Ela mora em Petrópolis, o nome dela é Marici. Depois eu vou até compartilhar com vocês o Instagram dela, tá? Contato, quem quiser trocar mais uma ideia com ela. Pessoa incrível, tá? Carol, que mais? Só, Alguém também mais uma vez duas... me perguntou sobre fonte de B12 da espirulina. Olha, gente, a espirulina é uma coisa maravilhosa. A espirulina, ela é uma alga, tá? Uma alga marinha. Isso, exatamente. A Alessandra está aqui, ó. As algas também são fonte de B12? Exatamente. Ela é fonte de B12, sim, só que é uma B12 falsa. Toma muito cuidado com espirulina, tá, gente? Ela é um super alimento, recomendo. É considerado pela Organização Mundial da Saúde como um dos alimentos que possui maior densidade nutricional do planeta, tá? Mas a B12 da espirulina é uma falsa B12, tá bom? E mais? Carol, sobre ainda o tema do kefir, tem uma pergunta da Karen. E depois a gente precisa voltar na pergunta do Dr. Caio. Ok. Karen. Carol, eu queria muito fazer um iogurte vegano com leite de coco. E assim, é um mistério que eu não consegui descobrir. Se o kefir de água, ele faz o processo no leite de coco. Você acha que dá, não? Dá super, super dá, gente. Ainda te digo mais, se você quiser que Sério? Dá, super dá. Porque olha só, você precisa do mesmo gordura, né? Gordura e acidez para fazer o iogurte, né? E o leite de coco, ele vai dar essa gordura que precisa. Agora, aí depende do gosto do freguês, né? Se você gosta daquele iogurte mais líquido, você não vai ter tanto trabalho. É só colocar para fermentar da noite para o dia, dependendo de onde você mora, né? Se você mora num lugar quentinho, esse processo vai ser bem mais acelerado, né? Agora, se você quiser fazer um iogurte vegano com aquela consistência assim, quase que um iogurte grego, é só você, de repente, pegar aquela polpa do coco verde e bater junto. Ou, se você tiver condições de ter um leite de coco em pó, você pode acrescentar para deixar um pouquinho mais grosso. Sabe aquele pessoal que antigamente pegava leite ninho e fazia o leite assim bem grossinho? É o mesmo processo com leite de coco em pó. Leite de coco em pó, hoje em dia, é muito fácil de encontrar. Já foi muito caro. Mas tomem cuidado, tá, gente? Porque tem leite de coco por aí que não é vegano, tá? É bom vocês sempre perguntarem isso aí, tá? O outro cuidado que vocês têm que ter com leite de coco em pó é se não está adoçado com maltodextrina. Maltodextrina é um nome bonito, eu não acho, mas é um nome bonito para açúcar da soja. Mas, então, o leite de coco que você diz é o coco verde, não é o coco seco? Porque eu faço o leite de faz coco... com coco seco. O coco seco. Ah, tá. Isso. Vai ter então... bastante gordura. Sim. Então, mas para deixar ele mais denso, eu tenho que colocar a polpa do coco verde. Não posso deixar mais um dia, de repente? Ele não fica mais Pode deixar mais um dia. Tudo vai depender da tua vontade, né? Do teu desejo, né? Entendi. Massa, gratidão, mas é sempre querida. bom. É incrível, eu faço leite de coco direto, assim. Gente, quem tem o hábito de fazer, como eu falei, é questão de hábito. Quem tem o hábito de fazer leite de coco, nunca mais consegue comer nada por aí que é feito com leite de coco de garrafa. De jeito nenhum.
né? E fora que é super mais barato, né? É super barato, super fácil de fazer, gente. Doutor Caio. Oi. Oi, Carol. Opa! O Caio não está aqui, mas a pergunta é minha. Assim, ele é Ok. nutrólogo e obstetra, ele está de plantão e ele está bem interessado aqui nesse curso também, viu? Ontem ele acompanhou aqui e ele vai ficar acompanhando comigo aqui essas aulas. Eu também estou gostando muito. Então, a pergunta é a seguinte: a proteína vegetal, ela substitui a proteína animal? Como é que fica essa questão aí dessas proteínas? Então, o que acontece? Tecnicamente falando, o que é proteína, né? A proteína é uma cadeia longa de aminoácidos. Então, sim, tanto faz se ela é de origem vegetal ou se é de origem animal. Basicamente, a resposta é essa. É uma questão de bioquímica. Ele é nutrólogo? É. Então, tem um artigo lá no livro do Leninger que fala exatamente disso. Depois eu posso colocar lá no grupo da gente. Eu posso fazer uma outra pergunta? Posso aproveitar e fazer uma outra pergunta? Pode. É a respeito do açúcar da kombucha. Não é bom o açúcar, porque tem que tirar, mas qual é o açúcar? Porque o açúcar é refinado, né, que é usado na kombucha. Ele não é prejudicial nesse caso? Não, na verdade, o que acontece, gente? O açúcar que é utilizado no processo da fermentação da kombucha, na verdade, é o alimento da bactéria. Então, no momento que ela consome todo aquele açúcar, quando termina aquele açúcar, pronto, está pronta a kombucha. Esse é o processo. Existem 2 processos na kombucha, tá? É porque, falando assim, é difícil das pessoas estarem visualizando, né? Mas imaginem comigo aqui um pote de boca larga, com líquido. Esse líquido é um mate. E aí, o que vai fazer a divisão entre o líquido e o ar é essa placa de bactéria. E aí, essa placa de bactéria, ela faz 2 funções. Ela faz um processo aeróbico, ou seja, da parte da superfície da panqueca para cima, é o processo de fermentação em contato com o ar. E a parte de baixo é o processo anaeróbico. É o processo que não tem contato com o oxigênio. E é nesse processo aqui que começa aquela comilança do açúcar, né? E que vai transformar aquele líquido ali num meio fermentado, quase que alcoólico. Então tem que tomar cuidado para não ficar com teor alcoólico. Tem que saber dosar isso aí. Tá? Então é isso. Respondi? Carol, só para... então, o kefir de água para o leite de coco, né? Não o de leite. Tá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se não está queimando meu hambúrguer. Espera aí, hein, gente? Segura aí. Ai, gente, vai ficar tão bom esse jantar aí. Eu tô até com pena de vocês. E aí, pessoal? Querem fazer receita? Sim. Sim. Agora era a hora de abrir o áudio de todo mundo para ouvir aquele sim! Sim! Eu vou fazer o favor aqui, ó. Pronto. Bora! Sim, sim, sim. Sim! Já me deu até água na boca. Aí, esse hambúrguer que você está fazendo, se é no forno, eu quero comer. Quem é que comprou material aí para fazer junto comigo? Eu não comprei. Ah, vocês estão muito devagar, hein? Carol, eu só fico olhando. É que a gente gosta de assistir você fazendo, entendeu? É melhor. Eu queria era vocês aqui na minha casa. Estou querendo vocês todos aqui já. Não aguento mais. Um dia, vai todo mundo aí. Pode vir. Aliás, Gata, gente... pode crer que eu vou te fazer visita.
Vou soltar um spoiler aqui para vocês. A gente tem uma parceria com um sítio lá em Cachoeira de Macacu. Cachoeira de Macacu é um município aqui perto de Teresópolis, fica assim, numa região de Baixada. É um município que tem assim fronteira com a Baía de Guanabara, né? E tá escutando? Tô. Sim. Sim? Ok. Sim. Nesse sítio, nós temos capacidade de receber até 25 pessoas de forma confortável. Lá existem acomodações com temática indígena. É muito legal lá, tá? E lá é que nós vamos fazer as imersões do curso de biochef, porque o curso de biochef não é só você aprender o que é bioculinária e não é só ter a técnica e habilidade de cozinha, tá? Também tem a parte da imersão de agroecologia e autoconhecimento. Então, só com a vivência, né, a gente passando um tempinho junto, que a gente consegue dar esse pontapé aí na vida de vocês, né? Mas, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente está programando aí um festival de permacultura. E nesse festival de permacultura, a gente vai construir um salão com um super adobe. E aí todos estão convidados para vir passar suas férias aqui com a gente nesse período. Se Deus quiser, assim, eu não sei como é que vai ser a questão da pandemia, né? Mas se não der para ser em julho, que eu estou achando que não vai dar, vocês já deixam aí já mais ou menos reservado janeiro do ano que vem, tá? Então eu vou estar recebendo aqui com o maior prazer todo mundo e a gente vai passar aí um mês juntos, construindo, comendo comida boa, orgânica, trocando sabores e saberes, tá? Nossa, aí sim, hein, Carol? Gente, teve uma outra questão que eu queria falar para vocês. Teve uma pessoa muito legal que veio falar comigo hoje, que anotou todos os ingredientes que eu passei de receita. E aí sempre vem aquela questão, né? Poxa, mas esse ingrediente ele é muito caro. Esse ingrediente não tem na minha cidade. Então, eu quero dizer para vocês que o Instituto Bio é uma ONG, né? E uma das nossas missões é alimentar o mundo. E aí, para a gente alimentar o mundo, a gente criou uma ferramenta que é uma plataforma digital de compra coletiva. E aí a gente pode se organizar depois dessa jornada aqui, da gente fazer compra coletiva de itens isolados. Então, por exemplo, eu quero comprar sal de Mossoró a preço de custo. Eu quero comprar arroz orgânico a preço de custo. A gente tem essa facilidade porque a gente é ONG. E a gente quer estender essa facilidade para quem estiver junto com a gente, né? Então, quem quiser conhecer essa ferramenta, o nome é www.amorgânico.com, tá? Eu vou deixar também isso lá no nosso grupo também, tá? Mas isso vamos deixar mais lá para frente, não vamos atropelar, não. O que a gente vai fazer agora é apresentar o cardápio do dia e botar a mão na massa. Hoje nós vamos fazer um lanche, um jantar-lanche, né? Que vai ser um hambúrguer vegano, super proteico, tá? A gente não vai utilizar pão, tá? Que uma das coisas que a gente, pelo menos assim, na estrutura da culinária, da bioculinária, a gente não utiliza glúten, tá? A gente até ensina no curso a como manipular o trigo, porque é importante que as pessoas saibam manipular o trigo, a farinha de trigo, para poder pular para uma receita sem glúten, né? Saber reproduzir algo, né? Visualmente é igual e na textura também. Isso a gente também ensina. Mas hoje nós vamos fazer, na verdade, é uma espécie de um wrap, né? É como se fosse uma crepioca vegana, tá? E vai ser acompanhado do hambúrguer proteico e um tabule. Só que o tabule, o que é o tabule? O tabule é uma salada da culinária. Bom, mil desculpas se tiver alguém que é árabe, eu falo que é da culinária árabe, tá? Só que a base dessa receita é o trigo. A gente não vai utilizar o trigo, a gente vai utilizar no lugar do trigo a quinoa, tá certo? Então, vamos anotar aí.
que nós vamos precisar para fazer o tabule? Muito simples, gente. Vão precisar de quinoa, pode ser a branca, pode ser a que você tiver. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão cozinhar a quinoa, só que antes de vocês cozinharem, tem um detalhe muito importante com a quinoa. Tem que lavar bem. Tem que deixar de molho, tem que lavar bem. Por quê? Porque a quinoa, apesar de todos esses benefícios, a quinoa é super rica em saponáceas. Saponáceas, pelo nome, faz lembrar o quê? Sabão. É isso mesmo, tá? Então, você vai estar colocando aí substâncias para dentro de você que o teu organismo não se dá muito bem para digerir. Então, pode ser que você tenha alguma espécie de reação do tipo barriga estendida, né? Que é flatulência. Então, para evitar isso, vamos colocar a quinoa de molho, lavar bem, e aí coloca para cozinhar na água. Não precisa colocar sal não, tá, gente? Só na água, como se fosse um arroz, tá? Uma vez que vocês vão cozinhar... De molho, Carol? Oi? Quanto tempo de molho? Olha, eu gosto de botar tudo de molho assim em 24 horas. Vai trocando a água. Quando isso vira um hábito, vocês vão ver que é mole. E aí, depois que vocês cozinharem essa quinoa, esfria, porque é uma salada, né? Nós vamos comer uma salada. Vamos precisar aí de um tomate cortado em cubinho, pepino cortado em cubinho, limão, azeite e hortelã. Então, assim, são exatamente os ingredientes desse clássico, né, que é o tabule. A diferença é que a gente está trocando o trigo pela quinoa, tá certo? Vou montar para vocês, então, só para vocês verem como é que é mais ou menos. Se ficar muito escura a imagem, vocês me avisem, tá? É assim, é tudo ao vivo. É nem programa de TV, tudo ao vivo. Aí é cair mesmo. Deixa eu prender meu cabelo. Não dá pra gente fazer comida com cabelo solto, né? Se aumentar, ele pode aumentar. Se aumentar também, ele pode aumentar. Pronto, estão me enxergando direitinho? Tá com luz? Quero deixar o melhor possível para vocês. Agora tá bom, né? Tá bom? Show. Muito bem. Sim. Então, nós vamos precisar sempre aqui de uma tigelinha, né? Como eu disse para vocês, quinoa. A quinoa eu já cozinhei para facilitar a vida de vocês. Aqui a quinoa branca. Parece um arrozinho. Então, eu vou utilizar aqui, ó, 2 colheres. Eu vou fazer uma mini porção, tá? Ou melhor dizendo, uma porção para uma pessoa. 2 colheres de quinoa. Uma de tomate em cubinho. Duas colheres de pepino em cubinho também. Azeite. Azeite orgânico, insisto nisso. Sal a gosto. Sal de preferência, sal de Mossoró. Se não tiver, pode ser aquele sal grosso batido. Sal marinho batido também funciona. E aí, para finalizar, eu gosto de colocar hortelã. Até porque é um clássico, né? Eu gosto muito, assim, de surpreender a galera com pratos clássicos, só que com essa visão mais vegetariana, né? A bioculinária ela é para ser apreciada por todo mundo. Por isso que vocês quase não vê eu falando que é vegano.
É bio. Certo? Ó. Ó, misturou. Gente, tá uma cara ótima isso aqui. Jefferson vai se dar bem hoje, hein? E aí temos a nossa super salada proteica para nenhum carnívoro colocar defeito. Aqui, ó. Que delícia, hein? Ah, Carol, quero comer só isso aqui. Pode comer só isso aqui. Tá? Se quiser, você pode fazer uma tapioca. Para quem gosta de tapioca, faz a tapioca redondinha, coloca o tabule dentro, enrola, manda para dentro. Pode fazer aquela maionese de castanha que a gente aprendeu ontem, né? E colocar como creme. Fica tudo muito bom, tá? Então, nós temos aqui o tabule. Não sei se dá para vocês enxergarem. Mas eu mando fotos para vocês. Deixa eu separar. Aquela maionese ontem ficou divina. Oi? A maionese divina, com aquele gostinho de alho poró. Bom, né? Delícia. Dá uma presença, né? Vamos lá. E agora, o que nós vamos fazer? O hambúrguer, né? Como o hambúrguer vai demorar muito tempo para ficar pronto, é uma das primeiras coisas que você pode fazer, certo? Então, como eu já me adiantei, né, me antecipei, o meu hambúrguer já está aqui no forno, mas eu vou fazer para vocês agora ao vivo, tá? A base do nosso hambúrguer. Quem gosta de ervilha, utiliza ervilha. Eu prefiro a lentilha. Eu tenho gostado muito da lentilha rosa, primeiro porque cozinha super rápido, e segundo porque a digestão para mim é bem melhor, tá? E assim, em comparação de preço, pelo menos assim, o que eu encontro, eu consigo uma boa fonte, né? Então, tá valendo a pena. Então, vamos lá. Vamos precisar, então, de uma bacinha dessa. Eu já cozinhei aqui minha lentilha. Uma super dica para vocês. Panela de pressão elétrica. Para quem tem medo de panela de pressão, a panela de pressão elétrica é uma super mão na roda. Você faz tudo na panela. Você faz arroz, faz feijão, faz grão de bico, faz lentilha, faz até bolo, se quiser. Então, eu já tenho aqui cozida. Vou precisar apenas de 2 colheres, tá? É tão legal de trabalhar com a lentilha rosa, porque ela vira tipo purê. O ponto é tipo um purê, gente. Tá vendo? É um purê. Isso aqui já vai dar bastante liga pro nosso hambúrguer, tá? A segunda coisa que vai pro nosso super hambúrguer proteico é grão de bico. Grão de bico também, olha, gente, é super fonte de proteína. Então, vamos colocar aqui 2 colheres de grão de bico. Já tá sem a pele, tá, gente? Ah, Carol, mas eu gosto de ver aquela corzinha vermelha no meu hambúrguer. Gente, tem 2 soluções para isso. Ou você utiliza uma quinoa vermelha, que é o que eu vou utilizar aqui, né? Ou você coloca... Já ouviram falar em beterraba em pó? Não, eu não. Olha, aqui na cidade, por incrível que pareça, no Greenfruit vende beterraba em pó. Qualquer casa de empório hoje em dia vende beterraba em pó. É super tranquilo de utilizar, vai ficar vermelhinho, vai ficar que nem aquela cara de hambúrguer, né? Eu vou usar quinoa vermelha, porque eu estou fazendo um hambúrguer proteico, né? Aqui, gente, a medida é um copinho São Francisco, tá? Coloca sal, para não ficar um negócio insosso, né? Porque o hambúrguer, qual é a coisa do hambúrguer? É sal, né? Gordura
A gente vai utilizar aqui o azeite orgânico, né? E aí, o que acontece? Você pode amassar com um garfo. Eu estou tentando ao máximo mostrar para vocês que vocês não precisam de muitos apetrechos de cozinha para fazer uma comida super saudável. Então, estou utilizando aqui, ó, garfo. Você pode amassar, ó. Amassa isso tudo, ó. Vai virar tipo um purezinho. Ah, Carol, cozinhei demais o meu grão de bico, demais a minha ervilha ou a minha lentilha e ficou aqui cheio de água. Estraguei a minha receita. E agora? Calma. Primeira coisa é calma. Nada está perdido. Se você tiver problemas com muita água nessa receita aqui, você pode recorrer a um instrumento muito conhecido da cozinha, que é o espremedor de batata. Estão vendo? Vocês vão pegar essa maçaroca aqui, por exemplo, colocar aqui dentro do espremedor. Só que vocês não vão fazer um purê disso aqui. Vocês só vão dar uma espremidinha para tirar o excesso de água. Então, sim, são dicas valiosas, né? Para você conseguir ter um bom resultado, uma boa apresentação, né? Você espreme aqui um pouquinho, tirou a água, pronto. O que você faz? Você pode colocar aqui, ó, a massa que se transformou, sequinha. Olha como é que ficou bem sequinho. Fica tão sequinho, gente, que eu posso modelar esse hambúrguer na mão, ó. Eu vou modelar o hambúrguer na mão. Tá vendo? Ó? Redondinho e achatadinho. Vou aí pertinho para vocês verem. Hoje eu estou sem a minha câmera 2. Ó. Tá vendo? Carol, Oi? para quem também não tiver esse espremedor, o que eu faço às vezes é que eu boto um pouquinho numa peneira e aperto com uma colher. Ou aquele coador de voal, ele é ótimo também, que eu boto e espremo, sai tudo, e fica bem sequinho assim. Verdade. E eu, por exemplo, não tenho esse super equipamento aí. Não, eu tenho por acaso também. Eu não tinha até uma semana atrás, mas aí eu fui no mercado, estava uma promoção, aí eu comprei. Uhum. Ó, mas peneira, assim, numa peneira com uma colherinha dá também, né? Pode fazer isso também, ó. Então, o que a Carla está dizendo é isso, ó. Coloca a massinha aqui dentro da peneira e espreme, ó. Aqui já tá bem sequinho. Aí, pulo do gato, gente. Eu não quero morrer na praia, então eu vou pegar uma travessa, preferencialmente de vidro. Aliás, gente, na nossa culinária a gente não utiliza alumínio, tá? Alumínio é um metal pesado, não é legal para a saúde, causa Alzheimer. A gente vai falar sobre isso amanhã na nossa aula de biodetox, tá? Mas aqui a gente utiliza preferencialmente inox e vidro. E aí o pulo do gato, gente, pulo do gato. A gente vai untar, ou seja, colocar um óleozinho só para não grudar, tá? É só um fiozinho, só para não grudar. A hortência já não tá que você aguenta. Tanta fome ali, querendo vir aqui em casa. Coloca aqui. O forno já está pré-aquecido. Pode deixar aqui, ó, 10 minutinhos, 12 minutinhos no fogo alto, já vai estar pronto. Gente, tá bonito demais! E vou mostrar para vocês agora como que ficou, né? Carol, Maria Braga, né? Botou um, já tira outro. Carol, a pessoa pode substituir o grão de bico, caso ela não goste? Pode. Na verdade, gente, é como eu disse, né? Eu particularmente, eu prefiro a lentilha a usar a ervilha. Mas você pode usar a ervilha no lugar do grão de bico. E aí é um substituto, né? Bom, tem gente que também gosta de colocar o tahine. O tahine também vai ajudar a dar essa liga.
Vou mostrar para vocês como é que ficou o nosso hambúrguer. Ficou bonito. Olha, gente, vou botar até pertinho de vocês. Olha, dá pra ver? Ele ficou crocante, sequinho. Tá um cheiro maravilhoso aqui. Tá com uma altura legal de hambúrguer. Ó, maravilhoso. Ah, Carol, eu não quero comer crepioca. Eu quero comer só esse hambúrguer com tabule. Também pode, ó. Vai pegar aqui e colocar aqui do lado, olha. Ficou lindo. Ficou maravilhoso. Vou tirar uma foto aqui para vocês também. E agora nós vamos fazer a tal da crepioca vegana. Conceitualmente falando, o que a crepioca é? Crepioca é uma espécie de panqueca que você vai utilizar na forma clássica tapioca ou polvilho doce, se quiser chamar assim. E na receita clássica, um ovo. Então, são 2 colheres de tapioca para um ovo. No nosso caso, a gente não vai utilizar o ovo. A gente vai utilizar, no lugar do ovo, a farinha de grão de bico, tá? Ah, Carol, não tem farinha de grão de bico. Não, tudo bem. Você pode colocar... Vai ficar tipo uma panqueca, uma coisa assim meio melenta. No final vai dar certo. E aí você pode colocar um pouquinho de cúrcuma, que vai dar aquela coloração amarelada, tá? Então, eu aqui, o que eu vou fazer? Carol, só uma dúvida do hambúrguer. Você não colocou nada para dar liga, né? Oi? Você não colocou nada para dar liga no hambúrguer, né? Nada, nada. Esse não precisa, então. Não, porque a própria lentilha, ela tem a liga dela. A lentilha, o grão de bico. Entendi. Porque eu faço alguns, mas eu uso, às vezes, uma farinha de aveia, sabe, para dar liga. Uhum. Então, esse não precisa. Não, não precisa. Legal. Não precisa. O grande macete, cara, é você tirar um pouquinho da água. Tá? E aí você coloca uma gordurinha ali, né? Que aí vai garantir a liga e coloca no forno alto. Beleza. Porque as coisas já estão cozidas. Você não precisa do forno para cozinhar as coisas, né? As coisas já estão cozidas. Você só precisa mesmo daquela finalizada. Sim. Bom, para fazer a crepioca, o que você precisa? Você vai precisar de tapioca, farinha de grão de bico, água e sal. É super simples. A gente aqui em Teresópolis tem fonte de tapioca orgânica, tá? Se você também puder adquirir uma tapioca orgânica, é sempre muito bom, tá? Então, vamos lá no modo clássico. 2 colheres de tapioca. Aí é aquela coisa, né? Mas, Carol, é colher rasa ou é cheia? Aí gente, é o seu gosto, né? Eu vou utilizar esse padrão aqui de colher cheia. 2 de colher cheia. Essa aqui é a minha farinha de grão de bico. Vou utilizar apenas 1 colher. Então, olha só, gente. Na verdade, a gente está tendo aqui uma crepioca também proteica, só que vegana. Onde é que está a proteína aqui? Está no grão de bico, na farinha de grão de bico. Um salzinho. E água. Pode ser a quantidade de água, pode ser exatamente esse copo São Francisco que eu utilizei, tá? Vai colocar aqui aos pouquinhos, vai misturando. Vai ficar parecendo
aquela massa da panqueca. E aí, gente, aí não tem jeito. Ou você tem que ter uma frigideira daquelas próprias para fazer tapioca. Porque essas frigideiras elas já são feitas assim para cozinhar direitinho, né? Para não grudar. Então, gente, ficou tipo um mingau. Aqui tá tipo um mingau. Ponto é tipo um mingau. Ok. Vou pegar aqui a minha super tapioqueira, para quem não conhece. Aí vem aquela pergunta, mas Carol, o fogo é alto ou é baixo? Eu, como filha de maranhenses, eu vou dizer para vocês o seguinte, que o segredo da tapioca é a frigideira quente. Então, deixa ela ali esquentando um pouquinho, não pode ter nenhum tipo de pressa, mas rapidinho ela esquenta. E aí, quem quiser colocar um fio de azeite pode colocar, mas quem não quiser colocar não tem problema nenhum, porque não vai grudar, tá, gente? Vocês fiquem tranquilos que não vai grudar. Eu sou uma pessoa que eu sou adepta a duas coisas. Pouco sal, mas se tiver que utilizar sal, utilize um sal de Mossoró. E também sou adepta a pouca gordura, tá? A gente vai ter a oportunidade de fazer um programa justamente para falar sobre essas questões da gordura, tá? E aí eu vou avisar vocês, vai ter a participação do doutor André, que está aqui com a gente, tá? Ele é lá da Clínica Vegetariana. Nossa frigideira está quente. E aí agora é comigo. Vou fazer tipo um chapate, tipo um pão indiano, um pão fininho, tipo um pão árabe, um pão sírio. Isso tudo porque eu não quero utilizar o clássico pão de hambúrguer, né? Gente, já está praticamente pronto. Já está soltinho aqui na frigideira. É uma pena que não tem como filmar aqui para vocês. A gente vai melhorar isso para vocês. Tá? E a pinça. Agora eu virei para o outro lado. Vocês estão morrendo de curiosidade, né? Mas a tia Carol aqui ainda não é o GNT. Mas a gente vai chegar lá. Então, o nosso pãozinho está pronto. Ó. A gente coloca o pãozinho aqui. Pega o hambúrguer. Coloca aqui no meio. Pega um pouquinho desse tabule aqui e bota aqui em cima. Ai, que delícia, gente. Meu Deus do céu. E aí, se você tiver na sua casa um creminho, uma ricota, né? Vou passar para vocês lá no grupo, porque senão a gente vai estender muito o horário. Tá? Fechou aqui. Olha que beleza, gente. Gente, meu Deus do céu. Pronto. Está pronto. Você aqui tem tudo que você precisa para ser feliz, ser um vegetariano feliz, saciado. Ninguém vai passar fome.
vocês verem. Estão vendo? Qual é a ideia? Ah, verdade. Eu agora vou experimentar para ver se está prestando, né? Ai, que delícia! Será que prestou isso aqui? Carol, pode comer durante de manhã, assim que você levanta, no café da manhã? Pode. Pode e deve, né, Carol? Olha, eu gosto de me alimentar bem quando eu levanto, né? Na verdade, o ideal é você se alimentar bem, né? Porque você precisa de energia de manhã cedo para você trabalhar. E à noite você tem que comer uma coisinha mais, né, tranquila. Isso aqui é um alimento que é leve, mas vai te dar, nutricionalmente falando, tudo aquilo que você precisa, tá? Deixa eu ver se tá bom isso aqui. Nossa, gente do céu. Uma cara ótima. Eita, Deus. Eita, nós! Tem que tomar cuidado para não queimar a boca. Gente! Tá provando, mano. Fica. Ah, verdade! Tá parecendo a Ana Maria Braga vegana, Carol. Só falta baixar embaixo aí da mesa. Bora virar o hashtag Ana Maria Braga vegana. Gente, eu vou me despedindo de vocês. Infelizmente. Mas já? Mas já? Vocês querem mais coisa? Ah, tem que fazer mais receita. Amanhã a gente vai fazer mais algumas receitinhas. Aliás, gente, o que eu pensei aqui? Para facilitar a vida de vocês, eu vou mandar para vocês hoje tudo que precisa comprar até terça-feira. Quero ninguém ficar se expondo aí em coronavírus. Ah, eu peguei coronavírus porque eu fui lá na mercearia comprar sei lá o que para o curso. Não, vamos acabar com isso. Vocês vão receber hoje então uma lista com tudo que vocês vão precisar. Amanhã nós vamos falar de biodetox. Olha, amanhã é um dia imperdível, vou falar para vocês. Foi a biodetox que mudou a minha vida, tá, gente? Foi a biodetox, tá? Quando eu percebi que eu tinha que limpar meus filtros, meu organismo, eu falei, cara, esse é o caminho. E vocês vão ver que é um caminho super fácil, super gentil. Vou passar para vocês o que vocês precisam comprar. Se não conseguir comprar, não tem problema, tá? Sem pressa, tá? Tenho certeza que na cidade de vocês, com certeza tem pelo menos uma das ervas que a gente utiliza para fazer o chá, tá? Então tá. Então a gente pode finalizar o dia de hoje com muita alegria, muita emoção. Alguém tem alguma dúvida? Oi, Carol, posso falar um instantinho? Pode falar, Oi, Carol, sou eu. E aí, querida, tudo bem, né? Então, gostei muito, aprendi um tanto de coisas aqui e eu estava reparando assim no seu jeito assim suave de falar do veganismo, né? Não sou aquela coisa assim superior, né? De quem é vegano é melhor. Não é isso, né? É uma opção de vida que vem trazer saúde, né? Bem-estar e tal. Então, quero aproveitar aqui também para mandar um abraço para minha amiga Eliana, né? Eu estou vendo ali a esposa do Dr. Caio, uma amiga minha, lá de Ilhéus, né? Me recebeu na sua casa aí. Olha, Carol, ela cozinha muito, cozinha muito, faz um leite de coco com cacau assim de manhã, em Ilhéus, assim que você não acredita. Passei muito bem lá. Mandar um abraço forte para o Caio Mário, tá? Para todos aí. É isso aí, Carol. Eu só assim, só quero ver assim que um dia que a gente também faça algumas receitas assim sem óleo, né? Como nós temos conversado, né? Eu vejo que as suas habilidades culinárias também podem chegar aí nesse grau aí de fazer essas comidas deliciosas. Hoje eu tive assim o objetivo de vir para cá
jantando antes, sabe? Então eu jantei antes para não sentir fome, né? E vendo de você cozinhar, dá água na boca. Então tá bom, gente. Meus parabéns aí, Carol. Tá muito legal. Bom, André, obrigada, tá? Um abração aí na família. Conte comigo aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Oi, Carol, Tatiana, quero agradecer. Não, só agradecer a todo mundo, a você, pela disponibilidade, pela doação, as meninas aí que estão nos bastidores trabalhando, e a todo mundo do grupo. Muito obrigada, muita gratidão, tá? Congelou. Então tá, pessoal, ó, foi um prazer estar com todo mundo. Amanhã temos mais, às 19 horas. Espero que vocês estejam gostando da organização. A gente está contando com uma super ajuda de duas biochefes, que é a Manu e a Ana Luísa. Estão dando aí um suporte aí para a gente poder fluir, né? Tudo para fluir, a informação para vocês. E se vocês precisarem, podem falar comigo também no privado, não tem problema algum, tá? Fiquem com Deus. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite, Carol. Beijo, Carol. Boa noite, gente. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Cadê o print? Cadê o print? Boa noite. Beijo. Boa noite. Até mais. Boa noite. Alô, Carlinha! Valeu, Carol. Tchau, linda. Querida. Falou, Pri! Falou, Val! Valeu. Falou, Boa noite, Carol. Duda! Tchau, tchau. Patrícia, Bruna! Miguel tá aí também. Que legal. Olha, a Bia também tá ali. Lá de Batuba. Muito legal. Patrícia. Eu vou sair por último, que senão eu derrubo todo mundo.